Pré-natal. No pré-natal, é importante a gente observar alguns passos. Por exemplo, é necessário confirmar a gravidez, calcular a data da última menstruação, determinar a data provável do parto. A anamnese deve ser bem feita e minuciosa. O exame físico e ginecológico também são muito importantes. A avaliação laboratorial da gestante e de seu parceiro também são rotineiras e as imunizações devem ser avaliadas. Além disso, é muito importante que a estratificação de risco seja feita em toda consulta. Então, quais são os objetivos do pré-natal? Identificar, primeiramente, as gestantes com fatores de risco para desfechos desfavoráveis. O que seria esses desfechos desfavoráveis? Por exemplo, diabetes gestacional, hipertensão arterial sistêmica, a prematuridade. Também prevenir agravos no binômio materno-fetal, por exemplo, a transmissão vertical de algumas infecções. Tratar enfermidades intercorrentes, por exemplo, uma ITU, infecções vaginais ou até mesmo alguma enfermidade sexualmente transmissível. Educar a gestante para um estilo de vida saudável. Nesse momento, é bom colocar intervenções como abandono do fumo, do álcool, fazer uma correção na dieta dessa gestante, avaliar sobre o uso seguro de medicamentos e o mais importante, que é preparar o casal para o nascimento e para o puerpério. E alguns lembretes nesse momento devem ser tomados. A gente tem que ficar atento ao número de consultas que essa gestante vai precisar ao longo do pré-natal. E é importante captar a gestante o mais precoce possível, fazer a triagem das doenças infecto-contagiosas, fazer o pré-natal do parceiro e monitorar o decurso da gestação até o momento pós-parto. Qual é a importância, então, do pré-natal? O pré-natal tem como principal objetivo acompanhar essa gestante durante todo o período gestacional e também no puerpério. Isso vai ser importante na estratificação de alguns riscos para a gente evitar intercorrências no decurso da gravidez e também identificar precocemente agravos. Assim, a gente consegue reduzir os índices de mortalidade materno-fetal. A captação precoce da gestante no pré-natal ela é realizada pela atenção primária, então pode ser feita pelo agente comunitário, pela equipe de saúde ou pela própria UBS. A gravidez é sempre planejada? Embora o desejável fosse captar a mulher em idade fértil que deseja engravidar e iniciar o acompanhamento nessa fase, geralmente não é isso o que acontece. Então sabemos que temos um grande número de gestações que não são planejadas. E o profissional ele tem que estar preparado para identificar essa gestante, às vezes num período gestacional até mais avançado, e conduzir o pré-natal de acordo com a idade gestacional dessa mulher. Então, embora essa situação de fazer um momento pré-concepcional fosse importante, mas não é o que acontece na maioria das vezes, a gente precisa estar instruindo essa mulher sobre as etapas do pré-natal. Então, quando a gente identifica essa gestação no primeiro trimestre, é muito importante. Por quê? Porque no primeiro trimestre a gente tem várias situações que podem causar a teratogênese na gravidez, que são condições que podem levar à má formação do feto. E a gente consegue intervir nessas situações, prevenindo esses acontecimentos. Por exemplo, a suplementação com ácido fólico, que é realizada no primeiro trimestre, que ajuda o fechamento do tubo neural e impede malformações. E quais são os sintomas de presunção? Sintomas de presunção são aqueles que a gestante vai te relatar e que são muito característicos da gravidez. Por exemplo, náuseas, vômitos no primeiro trimestre. Às vezes ela vai te relatar que está com as mamas mais sensíveis, percebe que houve um volume aumentado também das mamas, uma polaciúria, uma nictúria. O que seria isso? A gestante ela sente uma necessidade maior de urinar e principalmente durante a noite. Às vezes ela pode dizer também que sente os movimentos fetais, tem mudanças no apetite, já está com desejos alimentares, fadiga, tontura, a cialorreia, que é a salivação excessiva, a distensão abdominal, constipação, dispneia, congestão nasal, câimbras e lombalgia também podem ser citados.
E quais são os sinais de presunção? O atraso menstrual de 10 a 14 dias ou a amenorreia secundária é um sinal de presunção. Além disso, a gente tem a congestão mamária e a mastalgia, a pigmentação das areolas e o surgimento do tubérculo de Montgomery. O colostro também, rede venosa visível, alterações na vulva e na vagina, então uma coloração violácea, então mais arroxeada da região vaginal, cervical e vulvar, alterações nesse muco cervical, às vezes o aumento na quantidade, a ausência da cristalização e também alterações cutâneas, por exemplo, o surgimento de estrias, do melasma e da linha negra. E quais são os sinais de probabilidade? São as alterações no formato e na consistência do útero, a consistência cervical amolecida e o próprio aumento no volume abdominal. E os sinais de certeza? A ausculta de batimentos cardiofetais, que vai ser realizada, pelo ultrassom transvaginal a partir da 6ª semana, já é possível auscultar, pelo sonar Doppler a partir da 10ª semana e pelo estetoscópio de Pinar a partir da semana 18 a 20. E temos também o sinal de pulsos, que é o rechaço fetal intrauterino ao toque. Então, quando o médico ele faz o exame de toque vaginal, ele consegue sentir esse rechaço fetal no saco gestacional. E a gente tem a percepção de movimentos fetais pelo examinador quando isso acontece a partir da semana 18. E confirmar a gravidez. Confirmar a gravidez é algo essencial. Então, quando esse atraso da mulher, ele não ultrapassa 16 semanas, a gente está contando a data da última menstruação, a gente deve confirmar essa gravidez, ou pelo teste de urina, ou pela avaliação no plasma do hormônio beta-HCG. O beta-HCG, 8 a 9 dias após a implantação, ele já pode ser detectável no plasma e na urina. E ele vai aumentando exponencialmente com o decurso da gravidez e a partir da 20ª semana ele começa a cair. E cadastrar a gestante. Cadastrar a gestante é fundamental. Então, a gestante ela deve ser cadastrada no SUS e no CIS Pré-Natal Web e deve ser fornecida a essa gestante algumas orientações, bem como também ao seu acompanhante, sobre toda a gestação e principalmente sobre a carteira da gestante. A carteira da gestante é um documento essencial. Nela tem a identificação dessa gestante, o seu número do cartão SUS, o número do CIS Pré-Natal, qual é o hospital de referência para a realização do parto, o calendário dessas consultas do pré-natal, as vacinas, a orientação, a solicitação dos exames de rotina. Então, tudo isso está na carteira do pré-natal. Isso deve ser anotado de maneira clara, objetiva, deve ter todos os dados e essa paciente deve ser orientada para ter a carteirinha da gestante em todos os momentos que ela for procurar um atendimento médico. Então, esse momento, é importante frisar que seja anotado passo a passo durante todas as consultas, tudo que está sendo feito com essa gestante. E o pré-natal do parceiro? O pré-natal do parceiro ele é uma proposta de servir como uma principal porta de entrada aos serviços ofertados pela atenção básica a essa população. Então, a gente sabe que a adesão, principalmente do homem, ao serviço de saúde não é muito grande, então eles utilizam isso como uma oportunidade de orientar esse parceiro para prevenção, para promoção, para autocuidado, para adoção de estilo de vida mais saudável e também estimular a participação ativa do parceiro no pré-natal. A gente sabe que é muito presente o binômio mãe e feto durante a gestação, então todas as condutas, todas as orientações são pensadas para esse público. Então, inserindo o parceiro com o pré-natal do parceiro é um jeito de ter uma participação cada vez mais ativa. E além disso, a gente pode avaliar as condições de saúde desse parceiro, por exemplo, hipertensão, diabetes, quais são os fatores de risco que estão ali envolvidos, se a vacinação está em dia, se tem hepatite B, febre amarela, antitetânica, quais são os dados antropométricos e com isso avaliar qual é o risco dessa gestação. Esse momento, então, da primeira consulta, ele deve ser um momento de escuta ativa. O que isso significa? Que o médico deve dar oportunidade para a paciente
para relatar todas as suas dúvidas, todas as suas inseguranças, para dizer, né, como está sendo o processo de gestação e instruir essa gestante. É muito comum relatar, né, alguns desconfortos durante a gestação, mas que são alterações fisiológicas da própria condição, né, de gestante. Então, o médico explicando isso para a paciente diminui a ansiedade, promove então um pré-natal mais tranquilo, né? E aí a gente pode ver a explicação da carteirinha, tanto da gestante como do pré-natal do parceiro, e a estratificação de risco, que são perguntas realizadas para essa mulher para poder identificar se o risco daquela gestação é habitual, intermediário ou alto. A primeira consulta. A primeira consulta deve ser a mais detalhada. Nesse momento, o médico ele deve captar todas as informações possíveis dessa mulher e deve-se garantir a ela, no mínimo, 8 consultas para o atendimento, sendo 7 durante a gravidez e 1 no puerpério. Essa distribuição ela será feita 2 no primeiro trimestre, 2 no segundo trimestre, 3 no terceiro trimestre e 1 no puerpério. E aqui vale frisar que isso vai variar de acordo com a referência. Por exemplo, o Ministério da Saúde ele indica no mínimo 6 consultas, sendo 1 no primeiro trimestre, 2 no segundo trimestre e 3 no terceiro trimestre. E o intervalo delas não deve ser maior do que de 8 semanas. Então, a Febrasgo, por exemplo, ela já indica consultas mensais até a 32ª semana, quinzenais de 32ª a 36ª e semanais até o parto. Já a linha Guia Mãe Paranaense, que foi a referência utilizada no slide anterior, preconiza 8 consultas, sendo 7 consultas de pré-natal e 1 no puerpério. E aqui é importante a gente lembrar que não existe alta de pré-natal. Então é muito comum a gente ver durante essas consultas, né, quando está chegando próximo do termo, 37 semanas, 38 semanas, muitas das vezes o profissional de saúde já dispensa aquela mulher das visitas do pré-natal. Isso não existe. O pré-natal ele só vai terminar após o parto, após esse profissional realizar a visita para essa puérpera e avaliar essa criança. Porque nesse período final, mesmo que já esteja uma gestação a termo, ainda podemos ter algumas intercorrências. Então, a gente precisa avaliar e estar presente nesse momento. Então, a anamnese. A anamnese ela vai precisar de uma identificação. Então, a gente tem que ver qual é o vínculo da gestante com aquele sistema de saúde, quais são as queixas associadas, né, à gestação, se ela sente náuseas, se ela tem cefaleias. A gente tem que procurar na anamnese especial alterações associadas a complicações. Por exemplo, polidipsia, edema de membros inferiores. No passado patológico e obstétrico, a gente tem que ver quais são essas condições obstétricas que a gente tem envolvida nessa gestante. Então, numa gestação anterior, se essa gestação ela foi a termo, se foi um bebê prematuro, se foi uma gestação com parto natural, se foi um parto cesariano, se teve uso de fórceps. Então, tudo isso é muito importante. A gente tem que quantificar o número de gestações, o número de partos, o número de abortos e avaliar se houve também alguma intercorrência. Além disso, se essa gestante tem alguma condição crônica, por exemplo, hipertensão arterial. E a história de condições obstétricas também na família. Então, às vezes, na família, a gente tem casos de pré-eclâmpsia. Então, são fatores que precisam ser identificados. E os hábitos. Nesse momento, o profissional ele tem que identificar fatores de risco modificáveis. O que são isso? Tabagismo, o álcool, são fatores de risco para a gestação, mas onde o profissional ou a equipe de saúde pode intervir para tentar reduzi-los. E quais são os elementos próprios dessa anamnese? O cálculo da idade gestacional, a data provável do parto, que pode ser realizado tanto pela DUM, que é a data da última menstruação, pela ultrassonografia ou a partir da altura uterina. A estratificação de risco, que deve ser feita a cada consulta, a avaliação dos testes e exames realizados nas consultas anteriores, a atualização do calendário vacinal e o plano de parto. O plano de parto ele é um documento que você fornece para essa gestante, onde ela pode colocar quais são os seus desejos e as suas vontades para o momento do parto. Então, às vezes, relacionado até com a própria iluminação, quem ela gostaria que estivesse presente. Tudo isso tem como objetivo tornar aquele parto
mais humanizado, evitar a violência obstétrica e fazer com que essa experiência possa ser o mais tranquilo possível. Então, como a gente faz o cálculo da idade gestacional a partir da data da última menstruação? Para fazer isso, a gente precisa somar os dias corridos entre a data da última menstruação e a data da avaliação, dividindo o valor por 7. Então, se a data da última menstruação foi dia 8/5/2021 e a data atual é 17/9/2021, a gente pode fazer o cálculo da seguinte forma. Faltam 23 dias para acabar o mês de maio. A gente soma com 30 dias do mês de junho, 31 dias do mês de julho, 31 dias do mês de agosto, 17 dias do mês de setembro. E com isso a gente vai ter o total de 132 dias, que a gente vai dividir por 7 e vamos achar um total de 18 semanas e 6 dias. O que isso significa? Que na data atual, dia 17/9, essa gestante tem 18 semanas de gestação e 6 dias. Já o cálculo da idade gestacional pela ultrassonografia, ele vai ser basicamente realizado da mesma forma. A única diferença é que quando essa gestante realizar a data da ultrassonografia, por exemplo, no dia 12/11/2020, a gente vai anotar, qual foi a idade gestacional identificada no momento desse ultrassom. Por exemplo, 8 semanas e 2 dias. E aí a gente vai somando com os dias restantes. Por exemplo, 18 dias em novembro, 30 dias de dezembro, 31 dias de janeiro e 5 dias de fevereiro. Por que 5 dias em fevereiro? Porque a data atual é dia 5/2. Então, só decorreu 5 dias desse mês. Então, a gente somando todos esses valores, a gente acha 14 semanas e 1 dia, mas esse valor precisa ser somado com a data que a gente tinha encontrado lá no último ultrassom. Então, se no último ultrassom realizado no dia 12, ela já tinha 8 semanas e 2 dias, na data atual a gente precisa somar esse valor encontrado no ultrassom. Então, a gente soma nas 14 semanas e 1 dia, 8 semanas e 2 dias. Então, hoje, na data atual, dia 5/2, essa gestante teria 22 semanas e 3 dias de gestação. E o cálculo da idade gestacional a partir da altura uterina. Primeiro, para a gente medir essa altura uterina, a gente tem que colocar essa fita sobre o extremo, na borda superior da síntese púbica e o outro no fundo uterino. A gente vai deslizando essa fita pelos dedos. Quando a gente encontrar o fundo uterino, a gente observa qual é a medida, E essa paciente, ela deve estar com a bexiga vazia, em posição de litotomia, e a gente percebe que a partir da 20ª semana, a altura uterina frequentemente vai coincidir com a idade gestacional. O que isso significa? Se, por exemplo, a altura do fundo deu 27 centímetros, provavelmente essa gestante vai estar próximo de 27 semanas. Mas para isso, a gente tem que colocar dentro de uma curva de crescimento uterino. Então, a cada consulta, o valor encontrado vai ser marcado nessa curva para observar se ela está dentro dos parâmetros esperados. O que são esses parâmetros esperados? Entre o percentil 10 e o percentil 90, que seria, então, essa linha preta contínua e a linha vermelha contínua. E na outra imagem, a gente pode perceber que a partir das semanas, a altura uterina ela vai ficando mais superior. Isso é importante também para a gente identificar a posição do feto e avaliar também os batimentos cardíacos, que vão ser abordados mais à frente. Essa é uma demonstração, então, de como seria feita a medição da altura uterina. E a estratificação de risco? A estratificação de risco, como mencionado, ela deve ser realizada em todas as consultas. E o que a gente levanta? A gente levanta dados da condição atual de saúde dessa mulher. Então, por exemplo, se ela tem anemia, qual é a idade gestacional, qual é a idade cronológica dessa mulher. Então, se ela é uma adolescente, se ela é uma mulher já acima de 35 anos, qual é a estatura, se é nulliparidade, multiparidade. Então, tudo isso a gente vai avaliando, E com esses dados, além dos antecedentes obstétricos, por exemplo, o número de gestações, de partos, abortos,
a imunização dessa mulher, se está em dias vacinas para tétano, hepatite, influenza, rubéola. Tudo isso vai nos dar um somatório de possíveis fatores de risco. E a gente consegue classificar, então, essa mulher como um risco habitual ou um risco intermediário e alto. E é importante frisar também neste momento que nessa folha de estratificação de risco, por exemplo, essa da Prefeitura do município de Foz do Iguaçu, no final dessa folha a gente encontra algumas informações relativas ao parto. Qual é a data do parto, o local do parto, qual o tipo do parto, se foi vaginal, cesárea, se teve uso de fórceps, se esse recém-nascido ele nasceu vivo, natimorto, qual o peso, qual foi a pressão da gestante, né? Então, tudo isso é analisado. Além do mais, as mamas são avaliadas, o tipo de aleitamento, a presença de lóquios, a involução uterina, tudo isso vai sendo, então, preenchido nessa folha de estratificação de risco. E quais, então, vão ser esses fatores de risco? Pensando em fatores biológicos, como mencionado, a gente tem a idade materna, menor que 16 anos, ou seja, adolescência, ou maior que 35 anos. Um peso inicial menor que 50 quilos, uma estatura menor que 1,50 m, história familiar de doenças hereditárias, hipertensão, nefropatia, diabetes, doenças sexualmente transmissíveis, cardiopatia, e se no ambiente onde essa gestante está inserida, se a gente tem um saneamento que ele é inexistente ou se ele é inadequado, se o estilo de vida dela não é saudável. Além do mais, se ela tem comportamentos de fumo, etilismo, uso de drogas ilícitas, um trabalho braçal intenso, se é sedentária, qual é a assistência à saúde fornecida para essa mulher? Se é de má qualidade, se ela tem uma cobertura insuficiente nesse pré-natal, se nessas instituições na qual ela perpassa há uma falta de integração entre elas, qual é o nível sociocultural e econômico dessa gestante? É de baixa escolaridade? É uma gestante solteira? É na adolescência? Há uma não aceitação da gravidez? Ela tem baixa renda? Então, tudo isso pode interferir. Além do mais, história de infertilidade, uma gravidez anterior com qualquer intercorrência e as condições atuais. Se o pré-natal foi ausente ou tardio, então muitas das vezes, como a gente falou anteriormente, essa gestante vai chegar para você com uma gestação já bem avançada, então o pré-natal não foi realizado, já é tardio, então isso é importante. Se ela teve hemorragia anteparto, uma gestação múltipla, se ela tem hipertensão, se ela está anêmica, se ela tem ruprêmio, que é a amniorrex, se ela tem uma imunização, uma gestação prolongada, se temos restrição do crescimento fetal, polidrame e até mesmo apresentação anômala. E a partir disso a gente classifica risco habitual, que pode ser avaliado só pela equipe da APS, risco intermediário e alto risco, que já vão precisar de uma equipe multiprofissional e especializada. Então, como nós vamos calcular a data provável do parto a partir da data da última menstruação? Nós temos, para nos nortear, a regra de Naegeli. Então, nós verificamos a data da última menstruação, somamos 7 dias e 9 meses. Ou então, a data da última menstruação mais 7 dias menos 3 meses. Caso o mês ultrapasse 12, sempre é importante adequar a diferença para o ano seguinte. Então, na situação da nossa gestante, a data da última menstruação foi 8/5/2021. Então, no dia, nós somamos 8 mais 7, que vai totalizar 15. Quanto ao mês 5 mais 9, que vai totalizar 14. Ou seja, vai ultrapassar dezembro, que é o mês 12. Então, mais 2, que vai resultar no mês de fevereiro. E o ano, então, que vai virar, que será 2022. Portanto, a data provável do parto será dia 15/2/2022. Outra forma de calcularmos é da seguinte maneira. Nós somamos o dia 8 mais o 7, que vai totalizar 15, e no mês
que é o mês 5, nós diminuímos de 3, que vai já totalizar o mês 2 e o ano de 2022. Então, nós já saímos com a data provável do parto direto, né, de uma forma mais direta, que será dia 15 de 2 de 2022. Como nós verificamos a data provável do parto a partir da ultrassonografia? Este é um método muito importante e seguro para a verificação da data provável do parto. Contudo, conforme vão passando as semanas do desenvolvimento, existe uma pequena diferença. Então, quando nós temos uma gestante que está entre a 7ª e a 10ª semana, é utilizado o comprimento crânio-nádega. E o erro pode ser de mais ou menos 3 dias. Quando a gestante está entre a 10ª e a 4ª semana, o erro se altera mais ou menos para 5 dias. E também é utilizado o comprimento crânio-nádega. Já quando a gestante está com mais de 14 semanas, nós utilizamos o diâmetro biparietal para verificar a data provável do parto. E o erro é de mais ou menos 7 dias. Então, como a colega comentou, o exame físico da gestante, ele é um exame especial, mais elaborado. Então, nós temos o exame físico geral, né? E nós temos um exame físico especial, que então nós vamos verificar situações que são mais comuns de acontecerem em gestantes, como, por exemplo, a presença de edema em membros inferiores, a presença de estrias, a presença da linha nigra, hemorroidas e também varizes. Nós também realizamos o exame ginecológico, que é o exame de mamas e o exame pélvico, o exame obstétrico, que é o exame abdominal geral, onde nós também verificamos a altura uterina, a ausculta cardiofetal e realizamos as manobras de Leopold. Então, também verificamos o estado nutricional e o ganho ponderal da paciente. Este é um fator muito importante, pois quando nós temos uma ausência de ganho de peso ou perda de peso, estes fatores podem estar associados a um crescimento fetal insuficiente, ou o ganho de peso abrupto pode levantar uma suspeita de edema pré-eclâmpsia. Nós podemos nos nortear quanto ao peso estimado antes de engravidar e considerar um aumento normal, um ganho semanal de 400 gramas no segundo trimestre e de 300 gramas no terceiro trimestre. A suplementação da dieta dessa nossa paciente. Então, a partir da 20ª semana de gestação, nós suplementamos o ferro com uma dosagem de 30 a 40 miligramas por dia. Já o ácido fólico, a dosagem dele é de 400 microgramas por dia, contudo, somente no primeiro trimestre. E no sentido da vigilância da pressão arterial, que ela deve ser realizada a cada consulta no pré-natal, permitindo que nós tenhamos um diagnóstico precoce de hipertensão arterial sistêmica e outros distúrbios hipertensivos, como, por exemplo, a pré-eclâmpsia. Nós consideramos que é uma hipertensão quando a pressão arterial sistólica está maior do que 140 milímetros de mercúrio, ou quando a pressão arterial diastólica está maior do que 90 milímetros de mercúrio.
quanto à ausculta dos batimentos cardiofetais. Então, nós verificamos a frequência dos batimentos cardíacos fetais durante 1 minuto. E esses batimentos devem situar-se entre 110 a 160 batimentos por minuto. A existência de acelerações transitórias, como por exemplo, um aumento de batimentos de 15 batimentos em 15 segundos, é um sinal de boa vitalidade, bem como a associação às movimentações fetais e estímulos mecânicos sobre o útero ou a... O local de melhor ausculta depende da idade gestacional. Então, até as 16 semanas, o ponto de ausculta deve estar próximo ao púbis. Já com o avanço do crescimento uterino, em geral, o feto se situará no eixo longitudinal, e esta posição pode ser comprovada com as manobras de Leupo. Então, como nós verificamos a ausculta dos batimentos cardiofetais? Nós realizamos as manobras de Leopold para a localização do feto e divide-se o abdômen materno em... Procura-se auscultar os batimentos cardiofetais que devem estar entre o dorso e a cabeça fetal. Então, as manobras de Leopold, elas visam a localização do feto. Então, na primeira situação, nós verificamos a situação fetal, que ela pode ser longitudinal, transversa ou oblíqua. Já na segunda verificação, nós verificamos a posição fetal, se ela está à esquerda ou à direita. Na terceira manobra, a gente verifica a apresentação, que pode ser cefálica, pélvica ou córmica. E no quarto tempo, nós verificamos a altura do feto. O exame das mamas. Então, para verificar as mamas da paciente, nós primeiramente fazemos uma inspeção estática, ou seja, verificamos o volume, a simetria, a posição, abaulamentos, retrações, cicatrizes, vascularização, os mamilos e a auréola. Em seguida, realizamos uma inspeção dinâmica, solicitando à paciente que realize manobras que visam identificar possíveis retrações e abaulamentos, verificando o comprimento dos planos musculares, cutâneo e gradil costal. Em seguida, realizamos a palpação com a técnica de Blood-Cut e Valpo. E também verificamos a expressão aureolar, se houver uma descarga papilar. O exame pélvico. Então, no exame pélvico, nós verificamos primeiro, fazemos uma ectoscopia da genitália externa, em seguida realizamos o exame especular para verificar como está o colo do útero da paciente, e neste momento nós também podemos aproveitar para coletar o material colpocitológico, caso a paciente não tenha realizado exames recentemente, o exame de Papa Nicolau. Podemos fazer o toque bimanual, que pode ser unidigital ou bidigital, e também o toque retal, conforme indicações específicas. No sentido dos exames laboratoriais. Então, nós, na primeira consulta, solicitamos hemograma, tipagem sanguínea, CUMS indireto, glicemia de jejum, urocultura, sorologia de sífilis, sorologia de HIV, sorologia de hepatite B e sorologia para toxoplasmose. E avaliamos a necessidade conforme a região que esta gestante reside,
quanto à necessidade de se solicitar hepatite C, sorologia para rubéola ou sorologia para citomegalovírus. No sentido ainda dos exames laboratoriais, nós também podemos solicitar um rastreamento para o estreptococo do grupo B, doenças tireoidianas, doença falciforme, exame bacterioscópico de secreção vaginal, exame citopatológico cervical. Então, conforme a linha guia Mãe Paranaense, os exames de rotina do pré-natal recomendados. Então, nós temos uma tabela que pode nos guiar quanto à solicitação dos exames. Então, no primeiro trimestre, especialmente na primeira consulta, nós temos o teste rápido de gravidez para comprovar a gestação, o teste rápido para HIV, teste rápido para sífilis, o VDRL, o FTA-ABS, o teste rápido de proteinúria fica a critério médico. A triagem sanguínea, eletroforese de hemoglobina, hemoglobina e hematócrito, cultura de urina, urina 1, cultura de bactérias, que também fica a critério médico, dosagem de glicose de jejum. O teste oral de tolerância à glicose, o TOTG, ele é solicitado entre a 24ª e 28ª semana. Pesquisa de antígeno de superfície do vírus da hepatite B, ultrassonografia obstétrica, exame citopatológico cérvico-vaginal, toxoplasmose, teste de avidez, o IgG para toxoplasmose, mas apenas se o IgM for positivo, teste indireto de antiglobulina humana, que seria o CUMS indireto, o parasitológico de fezes, hormônio tireoestimulante, o TSH. Já no segundo e terceiro trimestre, não são todos esses exames que precisam ser repetidos, apenas alguns, conforme a sequência da tabela. Tipagem sanguínea e fator RH. Então, esta tipagem sanguínea e fator RH deve ser solicitado já na primeira consulta, com o objetivo de identificar eventual incompatibilidade do RH no casal e prevenir a aloimunização. Isto é feito também com a solicitação do CUMS indireto, que é solicitado se a gestante for RH negativo ou em gestantes que são RH positivo com história prévia de transfusão. Se o CUMS indireto for negativo, deve-se repeti-lo mensalmente após a 24ª semana. E se positivo, deve-se considerar a gestante aloimunizada previamente. Já a glicemia de jejum e o teste de tolerância à glicose. Na primeira consulta, realiza-se apenas a glicemia de jejum e o teste de tolerância à glicose, como eu já citei, ele é realizado entre a 24ª e 28ª semana de gestação. A urocultura, ela visa identificar bacteriúria assintomática e prevenir pielonefrite. Gestantes rígidas, assintomáticas, com urocultura negativa na primeira consulta, sem nefropatias ou histórico de infecção do trato urinário de repetição, não precisam repetir este exame. E a sorologia para sífilis, ela é obrigatória em todo o pré-natal. Deve-se solicitar o VDRL na primeira consulta e repetir no terceiro trimestre. Se o VDRL for positivo, deve-se solicitar o FTA-ABS. Já a sorologia do HIV visa identificar gestantes soropositivas e iniciar um tratamento para reduzir a carga viral e o risco de transmissão vertical. Se negativo, este teste deve ser repetido no terceiro trimestre e no momento da internação hospitalar.
Sorologia para hepatite B. Este teste pode ser feito de forma rápida ou sorologia pelo antígeno de superfície, que é o HBsAg. Se negativo e o anti-HBs não reagente, recomenda-se a imunização em qualquer trimestre. Se o anti-HBs for reagente, não é necessário repetir, pois a gestante já estará imunizada. Quanto à sorologia para toxoplasmose, então devemos solicitar o IgG e o IgM em regiões de alta prevalência. Na ausência de anticorpos, repete-se no segundo e no terceiro trimestre. E na presença de anticorpos IgG positivo e IgM negativo, não é necessário repetir o exame. Já se a paciente apresentar IgM positivo, é importante fazer o teste de avidez de IgG, como eu já citei anteriormente. A verificação do estreptococo do grupo B. É importante verificar as gestantes portadoras do estreptococo do grupo B na vagina, na bexiga ou reto, para nós termos a oportunidade de erradicação no intraparto do estreptococo do grupo B, pois isso reduz os riscos de sepse neonatal. Já a verificação de doenças tireoidianas é algo controverso. O diagnóstico de hipotireoidismo na gestação é feito pelo TSH, encontrado em valores maiores do que 2,5 milui por ml no primeiro trimestre e maiores do que 3 milui por ml no segundo e terceiro trimestre. Se o TSH for alto, deve-se solicitar o T4 livre. A verificação da doença falciforme. A doença falciforme é uma das doenças hereditárias mais comuns e ela é identificada por eletroforese de hemoglobina. Já a bacterioscopia e citopatologia deve ser realizada na primeira consulta um exame a fresco da secreção vaginal para identificar vulvovaginites e alterações da flora vaginal. Se a gestante não estiver com o Papa Nicolau em dia, deve-se colher o raspado cervical para citopatologia, como eu já comentei anteriormente. A ultrassonografia. Recomenda-se pelo menos uma ultrassonografia no pré-natal, que deve ser solicitado ainda no primeiro trimestre. E o quadro vacinal. Então, a gestante deve fazer a vacina da gripe em qualquer idade gestacional. Ela pode ser iniciada com 0, 1 e 6 meses, iniciando a partir do primeiro trimestre e podendo se estender até após o parto. A DTPA deve ser recomendada independente do tempo da última dose da difteria e tétano, sendo que a melhor idade gestacional é entre 27 e 36 semanas. A vacina de difteria e tétano. O esquema completo da dupla são 3 doses com intervalos de 5 anos. Se a gestante não tiver essas vacinas, é necessário tomar 2 doses com intervalo de 30 dias e o reforço com a DTPA. Caso ela tenha uma dose, deve-se reforçar com outra da DT após a 20ª semana. Exames complementares. Então, a linha guia Mãe Paranaense orienta que seja realizado um exame odontológico trimestre de gestação. Além disso, orienta também para uma ecografia obstétrica que poderá ser realizado o segundo exame entre a 26ª e a 28ª semana de gestação
que pode ser repetida na presença de intercorrências. E também um exame para detecção de tuberculose, mas aí na situação de gestantes HIV positivo. O pré-natal é um período ideal para estimular práticas saudáveis, né? Nós temos que estimular uma alimentação que seja balanceada, que contemple diferentes grupos alimentares, que tenha uma baixa ingesta de produtos ultraprocessados, e que contemple também exercícios físicos que envolvam especialmente a musculatura abdominal, pélvica e lombosacral. O fortalecimento dessa musculatura favorece muito o parto. E também é o momento de instruir sobre a amamentação. Parto e puerpério. A equipe da APS deverá realizar na primeira semana após o parto e nascimento, até o 5º dia, para acompanhamento da puérpera e da criança. A mulher, então, deve ter acesso garantido às ações de planejamento familiar, deverá também ser estimulado o aleitamento materno, e pacientes com abortamento ou interrupção prematura da gestação também devem ser acompanhadas na unidade de saúde de referência. E, então, deve ser do baixa no CIS pré-natal web. Então, é somente neste momento que o pré-natal termina. E, por fim, o pré-natal ele é um cuidado contínuo, que demanda uma atenção especial, não apenas com a gestante, mas sim com todos os envolvidos na espera desta nova vida. E seguem as nossas referências.